Boa noite a você que vai assistir pela retransmissão no IGTV. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. O mundo espiritual vai ser descortinado hoje para você. Você vai descobrir segredos do mundo espiritual. Amém? Daqui a pouco a pastora Tânia Tereza vai estar com a gente. E hoje nós vamos falar sobre heranças espirituais. Você sabe o que é herança espiritual? Meu amigo Fernando, boa noite, seja bem-vindo. Pastora Tânia entrou, Elisete, boa noite. Deixa eu chamar a pastora já. Aleluia. Deus. Boa noite, pastora. Boa noite, querido Anderson. Boa noite. Olha nós Que aqui prazer estar juntos, falando com né? a senhora. Então, falamos quase que todo dia pelo WhatsApp, né? É. E agora aqui no Instagram. Amém, amém. Pastor, um prazer receber a senhora. Seja bem-vinda nas nossas lives, né, de 2059. E eu quero, a pastora vai se apresentar melhor, mas eu quero antes dizer como foi que eu conheci a pastora Tânia. Pastora Tânia, eu conheci um dia que eu estava precisando muito de uma resposta, de uma palavra de Deus. E graças a Deus ela tinha feito um canal no YouTube. E há uns 3 anos atrás eu descobri esse mundo, descobri tantas verdades da palavra de Deus. E eu tive dois momentos. Meu primeiro momento foi, meu Deus do céu, eu não sabia disso. E aí aquele choque, e aí fui alinhando, Deus foi preparando os tempos, pessoas para me ajudar. E o segundo baque foi, por que ninguém me disse isso antes? Por que ninguém me contou isso antes? Era tão mais fácil. E eu não tenho... A gente ia ter que fazer outra live para eu contar o tanto de testemunho que já teve. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastora. Louvar a Deus pelo seu ministério, que tem alcançado tantas pessoas. E gratidão também pelo seu sim, pela sua disponibilidade de estar aqui hoje. Muito bom estar aqui, Anderson. Muito bom. Eu admiro o seu trabalho e admiro a sua busca de Deus. Você quer caminhar na luz. E isso é maravilhoso. Outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem muito linda. Ela mandou vários girassóis e ela disse para mim, pastora Tânia, a senhora é como um girassol, a senhora quer caminhar rumo à luz. A senhora vira as costas para as trevas e quer caminhar em direção à luz. E é assim que a gente tem que andar, né, meu filho? Quando você falou assim, por que ninguém me disse isso antes? Porque cada um anda na luz que recebe. Tem gente que não recebeu ainda. E não recebendo não pode dar. Não tem como transmitir, né? Cada um anda na luz que tem, na luz que recebe. Às vezes as pessoas vêm para mim e dizem, olha, não tem um pastor, um líder que conheça isso. Eu falo, ainda não conhece. Fala ainda. Porque vai chegar uma hora que vai conhecer, Deus vai fazer com que todos os filhos dele tenham entendimento das coisas espirituais. Esse é o plano de Deus para nós, né? Amém. E, Pastora, e eu fiz uma caixinha de pergunta, então tem um monte de comece, pergunta aqui que o pessoal comece. mandou para poder a gente começar aqui o nosso assunto. Vamos E lá. quando eu já quero começar por essa aqui, que eu acho que é um bom start para a gente, né? A primeira pergunta que mandaram é se é possível, se a vida abundante realmente é para todos. Essa pessoa que mandou, ela falou assim, olha, tem tantas coisas que eu oro e eu não tenho visto a mão de Deus na minha vida. E ela diz aqui que são coisas que são simples até, mas ela não tem visto esse benefício do Senhor na vida dela. E isso faz, às vezes, ela duvidar da fé, duvidar do cuidado de Deus, desse Deus que a gente lê nas Escrituras, né? Que tem prazer em nos abençoar. Então, eu queria que a senhora começasse por essa pergunta, né? Vida abundante é para todo mundo, pastora? Sim, para os filhos que estão alinhados com o Pai, para todos os filhos. Tem uma palavra bíblica que ela é muito forte para mim. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Né? Então, quem tem filho sabe o que é isso. Nós queremos dar para o filho a melhor escola, queremos dar para o filho o melhor alimento,
Queremos dar para o filho tudodebom.com, tudo que nem tivemos. É comum você escutar o pai dizer: eu nunca tive isso, estou dando para os meus filhos. É incomum um pai que não quer abençoar filhos. E Deus se coloca como um pai que deseja abençoar. Então há no coração de Deus uma disposição. Hoje pela manhã, na minha meditação, eu li um texto bíblico, eu até compartilhei com vocês, está em Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes, então é a nossa atitude, é a nossa decisão, é a nossa busca, é o nosso conserto, que vai fazer com que abra essa caixa de bênçãos que estão aprovisionadas para nós desde antes da fundação do mundo. Antes dele formar o mundo, ele aprovisionou bênçãos para nós. Há no coração do Pai um desejo de abençoar. Se não temos vida abundante, é porque alguma coisa nossa não está alinhada com o lugar da vida abundante. Imagina uma caixa d'água no teto, e essa caixa d'água está escorrendo água, e eu tenho um balde que fica rodeando, mas não chega embaixo do cano que desce da caixa d'água. A nossa vida muitas vezes é assim, nós estamos buscando coisas que tiram esse lugar da vida abundante. O homem fica buscando felicidade naquilo que é fora da palavra de Deus. Ele fica buscando alegria naquilo que vai ter sofrimento lá na frente. Então a vida abundante é prejudicada por ele mesmo. Ele próprio prejudica a sua vida abundante. Mas quando ele se conserta, a boa notícia é possível ter vida abundante em qualquer tempo da nossa vida. Se eu pudesse contar todos os testemunhos que me chegam, pessoas que falam. Ontem mesmo, uma moça da Austrália me mandou uma mensagem. Ela fez esse curso, não é, que nós estamos oferecendo, foi atendida, viu aonde que a vida dela estava fora da palavra de Deus, reconheceu, confessou, e ela disse: pastor, eu estou experimentando o que eu nunca experimentei na minha vida. Parecia que era inacessível esse lugar de alegria para mim, de vida abundante. Mas não é. Aleluia, é Não é. verdade. Gente, olha, para quem não sabe, a pastora Tânia lançou um curso, né, de libertação, Pura libertação pura online. libertação online. Então, você que quiser, depois pode entrar no site da pastora Tânia e ver Isso, lá mais informações, tá? A isso. segunda pergunta que mandaram aqui para mim é: heranças espirituais existe? E a segunda, que é a que eu mais escuto, quando eu comecei a estudar heranças espirituais, teve uma pessoa que me fez entender melhor isso do que a senhora com essa linguagem jurídica, né? E a segunda pergunta que eu sempre ouvia quando eu compartilhava isso com alguém era: mas a cruz não já resolveu tudo? Já, só que não é automático. A cruz resolveu tudo, a cruz perdoou todos os homens da face da terra, só que não é automática. Ela curou todos os enfermos, só que não é automática. E rompeu com todas as maldições, não é automática. Nós precisamos ir à cruz. A cruz é um tesouro de Deus para nós. Eu costumo dizer que é como um depósito bancário, que está recheado, mas se você não for lá sacar, você morre de fome, tendo dinheiro guardado em algum lugar, né? A cruz, ela é uma herança para os filhos. Quando Jesus disse está consumado, ele fez a parte dele. Agora, a nossa parte precisa ser feita. Eu preciso arrepender do pecado e ir à cruz. Renunciar às heranças, ir à cruz. Reconhecer Ele como Senhor da nossa vida. E passar por todo o processo que a Bíblia nos ensina. Arrepender, confessar, arrepender, mudar de vida, confessar, mudar de vida. E as heranças serão mudadas em boas. Heranças ruins serão mudadas Deus na herança transforma da a maldição cruz. em bênção, né, pastora? Sim, sim, com toda certeza. As, Olha, eu as queria dar dois, práticas mostram isso, as práticas mostram isso, né? eu queria dar dois avisos antes de continuar. A primeira é que, se você não mandou a pergunta, você pode mandar a pergunta aqui na caixinha. E a segunda é: se você está abençoando essa live, se essa live está te abençoando, clica aqui no aviãozinho e manda para o máximo de pessoas para que elas também sejam alcançadas com essa palavra. Pastora, herança espiritual, né? O filho paga pelo pecado do pai. Como é que é essa história? Foi a outra aqui que chegou aqui direto. Você sabe que essa é a polêmica que se instala, que vai não, já me fez convencer a fazer um vídeo só sobre esse tema, né?
Não é pecado, não é herança. Herança não é pecado, são coisas diferentes. Maldições são resultado das heranças. Pecado influencia na vida eterna. Então, o homem que peca, está muito claro na Bíblia, esse morre. O seu filho não morre no seu lugar. E o salário do pecado é a morte é separação de Deus. Separação, o que a Bíblia chama de morte é separação de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Então, o homem que peca é esse que fica separado. Não é o seu filho, não é o seu neto, não é o seu bisneto. Entretanto, contudo, todavia, quando ele peca, ele constrói um legado. E esse legado é uma consequência geracional que não é morte e separação de Deus, mas é perda de vida abundante. Quando Deus fala de pecado, ele fala de morte. Quando ele fala de maldição, ele fala de doença, falta de recurso financeiro, falta de filhos, loucura, coisas que não influenciam na vida eterna. O que influencia na vida eterna é o pecado, que ou morte ou vida eternamente. Mas maldição não. Na minha história mesmo, que eu conto nos vídeos, né, toda a família cristã, família do meu marido, todo mundo morreu salvo, então todo mundo foi para a vida eterna. Ninguém ficou separado de Deus. Entretanto, ninguém teve vida abundante, porque enterramos os nossos filhos prematuramente, minha sogra enterrou vários netos. Não é natural o homem mais novo, mais velho sepultar o mais novo, é o filho que sepulta o pai, não é o pai que sepulta o filho, não é a avó que sepulta o neto, é o neto que sepulta a avó. Então, essas consequências geracionais tiram alegria. É isso aí. E uma questão que eu achei muito interessante a senhora usou o exemplo de Davi, e aquilo que uma geração faz em oculto, na próxima isso é feito exposto, né? Porque o pecado de uma geração que às vezes está ali oculto, que ninguém fala, porque pecado ninguém sai espalhando o que fez, né? É. A outra geração vem a... Isso é uma lei espiritual. O que uma geração faz em oculto, a outra geração vira um escândalo. O que acontece na outra geração. Meu Deus. Pastora, como é que quebra a herança espiritual? Tem como quebrar a maldição, pastora? Ou a Não, maldição não que quebra a quebra, não gente? quebra. É ela que quebra a gente. As coisas acontecem no mundo espiritual pela palavra. Arrependimento e confissão. Reconhecer o pecado. Confessar o pecado. Renunciar à herança. Tudo feito de forma verbal. Tudo feito de forma falada. A vida e a morte estão no poder da língua. É a nossa boca que constrói circunstâncias no mundo espiritual. Então é preciso confessar com os lábios que Jesus é o Senhor para ser salvo, senão não tem salvação. A Bíblia deixa isso muito clara. Crer com o coração é suficiente? Não. É preciso crer com o coração e confessar com os lábios. Tudo no mundo espiritual acontece pela palavra. E é pela palavra que eu vou reconhecer o meu pecado, é pela palavra que eu vou confessar o meu pecado, é pela palavra que eu vou renunciar à herança maligna, pela palavra eu vou tomar posse da herança da cruz que foi conquistada para mim. É isso aí. Pastora, precisa confessar contra a pessoa, porque tem gente que fala assim, meu Deus, eu vou ter que contar o que eu fiz e agora como é que eu vou fazer? Não pode ser só eu no secreto ali, né, no quarto, igual Jesus fala. Tem que ter outra pessoa, pastora. Porque Deus estabeleceu leis espirituais, Anderson. Foi Ele que estabeleceu. Ele estabeleceu o princípio da concordância. Se dois concordam na terra, a concordância é no céu. Se dois ligam na terra, liga no céu. Dois ou mais, né? Quando dois ou mais concordam na terra, a concordância é no céu. Então é preciso que haja uma outra pessoa para poder ligar, desligar, orar em concordância. O princípio é tão simples, Anderson. É tão simples. Vamos imaginar nós dois aqui. Você chega para mim e diz, olha, pastora Tânia, eu matei, eu estava totalmente desatinado e eu matei, mas eu me arrependo tanto disso hoje, eu conheço Jesus, eu sei que eu derramei sangue inocente e eu quero romper com isso na minha vida, eu não quero deixar esse legado para as minhas gerações futuras.
Eu já me arrependi diante de Deus, eu sei que Deus já me perdoou, porque Deus é misericordioso, mas eu quero desligar isso no mundo espiritual, para que eu possa ter uma vida abundante e meus filhos, netos, bisnetos também. E aí eu digo, então vamos orar. Então diga, Pai, eu reconheço que no tempo da minha ignorância fiz o que era mal diante do Senhor, derramei sangue inocente. Agora eu te conheço, me arrependo desse pecado. E a tua palavra diz que o que encobre as transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Também diz que o arrependimento cancela pecado. E aqui está o teu filho, Pai, arrependido, confessando. Então, por causa disso, eu, como autoridade que tenho como igreja, eu desligo espiritualmente a vida dele. De toda ligadura feita com os espíritos de morte, por causa daquele pecado que ele confessa. E a partir de agora eu proíbo que espíritos de morte ajam na vida dele. Saiam agora pelo poder que há no nome de Jesus. E aí o outro diz amém e está resolvido. É simples assim. Não há nenhum mistério em fazer isso. As pessoas não querem falar, mas eu tenho uma notícia para você que está me ouvindo. Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo. E Deus sabe tudo e o diabo também. Não que o diabo seja onisciente, onipresente, mas não existe no mundo espiritual as limitações do mundo natural. Tempo, espaço, as leis da física não se aplicam no mundo espiritual. Então, tudo é já agora e misturado. Então, um pecado praticado aqui, um demônio vê e todos os demônios imediatamente tomam conhecimento. E aí você vai ter uma parte da sua vida em oculta, essa parte vai estar no império das trevas. O que está em oculto, o que está encoberto, está na região da escuridão. Quando você traz para a luz, na hora da confissão, essa hora você tem a liberação da sua vida espiritual. Isso está escrito, viu, Anderson? Está escrito na palavra. Está em 1ª Epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 5, e diz assim, versículo 9, diz, se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ocorre uma purificação, uma limpeza no mundo espiritual. E aí, se eu confesso, pastora, e aquela pessoa que recebeu a minha confissão vai me expor, meu filho, o problema dela a partir de agora. Você chutou o balde. Ela que vai ter problema Fica com livre, né? Satanás. Você fica livre e ela fica endemoniada. Só isso que vai acontecer. É Você. desse jeito. Às vezes as pessoas elas têm dedos, né, para passar pelo processo de libertação e é É. uma coisa tão simples. Elas não querem confessar. Quantas vezes eu já vi, por exemplo, a pessoa confessa, às vezes a pessoa manifesta, né? É só confessar, a ordem já tinha sido dada, o espírito imundo sai, a pessoa fica livre É. pro resto da vida. Eu tenho uma frase que eu costumo usar nos seminários que eu faço. A sua libertação é mais importante que a sua reputação. Uau! Porque a sua reputação, ela só tem influência num meio social. E a sua libertação tem influência em todo o mundo espiritual, na eternidade, né? Então, veja bem, aqui na Bíblia, né, você tem a exposição dos pecados de todos os heróis. Todos. Aqui está o pecado de Abraão, aqui está o pecado de Davi, aqui está o pecado de Noé. Está tudo aqui. Sansão. Será que a sua reputação é mais importante do que dessa turma toda que está aqui? Né? Esses big heróis da Bíblia? Não é? Então, nós não temos que nos preocupar com a nossa reputação. Você Abraão, né, que mentiu não, dizendo que a mulher é irmã, não pediu é. para o faraó tomar ela como esposa. Meu Deus. Você bota numa balança, minha reputação, na outra balança, vida abundante. O que vale mais para você? Reputação ou vida abundante? Não é? Você não vai sair confessando no meio da rua, mas olha, se precisar, faça. Mas faça com alguém que vai orar com você, que vai desligar. Outro dia, um casal, foi muito engraçado isso. Um casal que está fazendo o curso pergunta: eu posso confessar para o meu marido? E ela: eu posso confessar para ele, e ela para ele, e ele para ela? Eu falei: ué, se vocês aguentarem, pode, porque eu não sei quais são os segredos de vocês, né? Porque geralmente quando fazemos uma mediação para que casais confessem os seus pecados uns aos outros, tem alguém ajudando ali para ninguém enforcar ninguém, né?
Mas se vocês aguentam, ela falou: não, nós somos crentes, nós vamos abrir o jogo um para o outro e vamos orar e desligar, porque nós queremos ter o melhor casamento desse mundo. Eu falei: Ô, Glória, parabéns, é isso aí. parabéns. Pastor, uma pergunta que está vindo muito aqui é se a gente tem que confessar para quem é líder. Tem que ser necessariamente uma liderança ou qualquer filho de Não, Deus tem essa autoridade? qualquer filho de Deus tem que fazer parte do corpo de Cristo para ter autoridade no mundo espiritual para ligar e desligar. Porque a chave do reino dos céus não foi dada para a liderança, foi dada para a igreja. Uau. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Que ligados na terra terá sido ligado no céu. Então, como igreja do Senhor, corpo de Cristo não é prédio, não é construção, não é estrutura denominacional. Igreja é o conjunto dos salvos da face da terra. Qualquer um que tem o coração nas mãos de Jesus, foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, é apto para receber a confissão e desligar no mundo espiritual. Amém. Gente, se essa live está abençoando você, clica aqui no aviãozinho, manda para mais gente, para que eles saibam também desses segredos do mundo espiritual. Pastora, uma das coisas que me fez ir em busca, né, desse conteúdo, desse material de heranças, que graças a Deus tinha lá no seu canal do YouTube, quem quiser acessar a pastora Tânia Tereza, é o canal Oficial. oficial. Isso. Foi porque, às vezes eu olhava e dizia, gente, por que o homem de Deus cai? Às vezes aquele homem que você diz, meu Deus, uma vida reta, o cara era professor de escola bíblica, uma vida reta, de repente cai. E aí foi que eu fui entender a questão da perseguição espiritual. Aqui já tem as pessoas mandando, eu queria que a senhora explicasse um pouco como é que funciona a questão da perseguição espiritual. Então, quando você limpa a sua vida, quando você confessa e deixa, quando você tem o desligamento do império das trevas, você fica fortalecido espiritualmente. Então, eu digo assim: existem coisas na vida de uma pessoa. Vamos pegar um exemplo: o alcoolismo, né? O homem deixa o álcool, ele resiste pela força do pensamento, pela força da decisão. Eu não vou mais consumir álcool, eu vou deixar. Eu entendo o dano que isso faz para a minha vida, isso tem sido um mal na minha casa, na minha família, mas ele tem desejos permanentes do álcool. A hora que ele vê uma propaganda de uma geladinha na televisão, sai água da boca, né? Quando ele é liberto, quando ele fez a confissão dos pecados, desligou espiritualmente, recebeu uma oração que ordenou que os espíritos de vício saíssem da vida dele, essa resistência aumenta, chega a um ponto que ele passa a ter nojo do álcool. O cheiro do álcool enoja ele, incomoda ele. Acontece uma libertação. Não é, você pode ser esforçado até o sangue, mas você não ficou livre. Por quê? Porque você ainda tem esses segredos guardados, ou tem a herança guardada, e isso tudo não foi resolvido no mundo espiritual. O pecado não tem mais domínio sobre a pessoa. Ele não domina mais. Satanás perde o espaço. Agora, ele vai parar de assediar essa pessoa? Nunca. Ele vai assediar sempre, só que a pessoa está resistente para ordenar que ele se afaste. Isso que eu queria perguntar também, né? Libertação tem prazo de validade? Às vezes a pessoa diz assim, Não. um programa, aí foi liberto, passou um tempo sem usar droga, daqui a pouco, ixi, fulano caiu de novo na droga. Não cria imunidade. O homem sempre tem a decisão, Anderson, sempre. Sempre ele tem a decisão de dizer sim ou não. O pecado jaz à porta de te cumprir e dominá-lo. É o que o Senhor fala para Caim lá no Éden. Então, a Caim tinha a decisão de não matar Abel, se quisesse, não é? Decidiu fazer o que era errado. Sempre haverá uma ação demoníaca. Se ele tentou Jesus, por que ele não vai tentar um homem? Ele disse para Jesus: eu te dou todos os reinos do mundo se você se prostrar e me adorar. Ele queria a adoração de Jesus, então ele queria que Jesus o considerasse como Deus. A natureza dele é o tentador, a Bíblia chama. Mas não há tentação que não possamos suportar quando estamos libertos. Quando nós estamos libertos, nós viramos realmente um problema para Satanás. Porque além de resistirmos à tentação, ainda saímos libertando o povo que está preso das trevas. É o que acontece quando a gente assiste os vídeos da pastora Tânia.
Olha, tem uma pergunta aqui, ó. Quando nós não temos conhecimento dos pecados, às vezes isso é muito comum, às vezes tu Eu compartilha estou com vendo alguém, aqui, é pecado aí o pessoal geracional. fala assim, mas eu nem sei o que fizeram para trás, se for buscar tem de tudo. Como é que faz, pastora? Olha, a maioria das pessoas não sabe o que os antepassados fizeram, porque não é uma prática. Uma vovozinha fazer um aborto quando ela era jovem e chegar em casa e falar: Ah, eu fiz um aborto hoje. Não era prática o vovô adúltero quando era novo, agora ele é um velhinho da cabeça branca, mas lá no passado ele foi um cara safado. A vovozinha lá no passado foi também uma sirigaita. Mas eles não confessaram para a família, eles não disseram. Então, a maioria dos pecados familiares estão encobertos. O que eu aconselho? Oração de libertação não tem Não tem contraindicação. contraindicação. Então, confessa tudo, não é? Senhor, eu não sei, mas eu quero aqui, diante do Senhor, renunciar a toda herança maligna construída pelos meus antepassados, herança de vícios, de promiscuidade, de feitiçaria, e vai por aí afora. Agora eu digo o seguinte, Anderson, brasileiro, filho de brasileiro, neto de brasileiro, não tem como fugir das heranças malignas que pesam sobre a nação. Para você ter uma ideia, quando o Brasil foi descoberto, os primeiros moradores que vieram para habitar na terra, os primeiros que vieram de Portugal e Espanha, eram condenados pela lei da Espanha e pela lei de Portugal. Eu estudava quando eu era aluna que vinham os navios dos degredados. Eu nunca sabia o que era degredado. Achava o nome tão estranho, mas nunca procurei saber. Quando eu estava estudando para concurso para juíza, que eu fui saber que os degredados eram os condenados e a pena era degredo para o Brasil. Então, os crimes mais hediondos em Portugal, os crimes mais hediondos na Espanha, tinha como pena degredo para o Brasil. Um serial killer. Vamos mandar para o Brasil. Bota no navio e manda para lá. Brasil, colônia penal, na verdade, uma colônia penal, onde os prisioneiros eram enviados. Aí esses homens chegam aqui, estupram as índias, e as índias, por sua vez, o povo indígena fazia suas pagelanças, suas feitiçarias. Aí começam os nossos antepassados, os escravos que vinham, tinham seus tambores também de feitiçaria, os senhores de escravos com toda a maldade que produziram. Então, desde as capitanias hereditárias, tem corrupção no Brasil. Corrupção não é de agora. Nossos ancestrais participaram disso, né? Nossos ancestrais tiveram históricos de construir riquezas ilícitas também. Então eu digo assim, olha, só se você veio de outra nação e é a quarta geração de crente que você não tem herança, mas se você não tem esse perfil de ser a quarta geração de crente, não veio de outro país, tem uma herançazinha aí sim, que não tenha Essa dúvida. é uma coisa interessante, né? Eu estava falando com um amigo meu, ele é a sétima geração de crente na família. Mas a gente percebe um histórico de separação. Então, assim, Porque chegou até a sétima, mas ninguém se arrependeu por esse pecado ainda, né? Então, são quatro gerações que eu falo que é um perímetro de amor de Deus por nós. Porque, por exemplo, agora eu tenho uma bisneta, eu tenho uma neta e eu tenho uma filha e eu estou viva. Então, nós somos quatro gerações vivas. Agora, nesse tempo. Mesmo que a minha bisneta seja uma bebezinha ainda, mas daqui a pouco ela vai ser uma mocinha, a mãe dela vai contar da minha pessoa para ela com toda certeza. Sua avó, sua bisavó era assim, assado. Então, quatro gerações fica fácil mapear. Deus nos dá um perímetro de quatro, mas sim quatro gerações. Ninguém entender isso, ninguém confessar os pecados, ninguém desligar a herança, vai repetir o pecado. Vai brotar, é como uma raiz que vai brotar. E o que vai acontecer? Começa a contar mais quatro. Então, eu tenho quatro gerações antes de mim que tinha a prática do vício. Meu avô tinha alambique, minha mãe viciada em drogas, meus tios todos morreram com cirrose hepática. O dia que eu entendi isso, que havia uma maldade de vício na minha família, enriquecimento com vício, destruição de famílias com vício, eu fui para a cruz, renunciei a essa herança. Fiz isso junto com meu esposo. Então, a partir de mim,
começa uma nova geração agora livre dessa herança. Se eu não faço, o que pode acontecer? Alguém que descende de mim vai ter ainda a mesma perseguição espiritual, porque os espíritos familiares estão aí, permeando a família. Eu falo que os espíritos familiares, eles podem ter 1000 anos numa família. São espíritos velhos numa família. E eles ficam induzindo o jovem a pecar para trazer novos demônios. É como se os velhos abrissem as portas para os novos. Porque cada participante daquela geração que pratica o mesmo pecado vai abrir portas para um novo atuar na vida da pessoa. Pastora, é possível a pessoa confessar, né, e continuar vivendo a mesma maldição? Foi a pergunta que chegou aqui. Se ela confessar com o coração, crendo que Deus fará esse rompimento e orar com alguém que vai desligá-la espiritualmente e ordenar que os espíritos familiares que foram atraídos por causa desse pecado saia, a maldição acaba. Mas veja bem, ela não está imune ao pecado. Lá para frente ela pode escolher pecar. Ela não vira beata, santificada e sai voando por causa disso. A partir de agora, ela tem uma vida limpa no mundo espiritual. Satanás não tem mais domínio sobre ela. Agora, ela não pode mais abrir porta para o diabo. Ela tem que começar a viver uma vida de retidão. E outra coisa, né? Confessar é diferente de contar pecado, né, pastor? Completamente, completamente. Eu digo que confissão é contar, abrindo o coração, colocando diante de Deus com arrependimento. Contar histórias, você pode até contar com remorso. Remorso é um peso, uma culpa terrível. Ai, eu fiz tudo errado, minha vida está caminhando mal agora. Mas não tem a dor de haver ferido o coração de Deus. Não tem o convencimento de que esse pecado vai levá-la a viver uma vida inteira separada de Deus. Não tem convicção de que esse arrependimento é necessário para que rompa essa cadeia maligna onde Satanás está trabalhando há muito tempo. Então, o arrependimento tem que ser antecipado pela dor no coração e a confissão pelo arrependimento. O arrependimento tem que ser visível. Quando você vê a história de Davi, você entende isso. Davi escreve o Salmo 51, meu Deus, você lê aquele salmo, você vê o desespero desse homem. Senhor, não se afaste de mim, não tire teu espírito da minha presença, não me deixe sem o Senhor. Ele não está preocupado com a reputação dele, ele está preocupado com Deus na vida dele, né? Eu falo que a diferença entre Saul e Davi é exatamente essa. Por que Deus desistiu de Saul e Deus não desistiu de Davi? Qual foi o pecado de Saul? Aos nossos olhos, um pecadinho. Saul desobedeceu um comando de guerra. Deus disse que ele não era para recolher os despojos de guerra e Saul recolheu os despojos de guerra. Deus disse que não era para deixar vivo o rei e ele deixou. Pouca coisa. Qual o pecado de Davi? Homicídio, adultério, simulação. Foi dissimulado, mentiu, aprontou, manipulador, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Homicídio e adultério. E por que Deus desistiu de Saul? A ponto de dizer para o profeta Samuel, não ore por ele, porque eu não vou ouvir sua oração. Não interceda por Saul, eu não vou ouvir a sua intercessão. Porque Deus, na sua onisciência, ele tem presciência, ele tem conhecimento prévio. E na sua onisciência, na sua presciência, ele viu lá na frente o arrependimento de Davi. E ele nunca viu o arrependimento de Saul. Saul queria mostrar que tudo estava bem. Vamos lá, Samuel, vamos fazer oferta, vem junto comigo, para todo mundo achar que Deus está comigo. Em nenhum momento, Saul ainda foi buscar feitiçaria. Saul foi consultar a pitonisa de Endor. E a pitonisa de Endor enganou ele direitinho, Satanás enganou ele direitinho. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Vai subindo, Samuel, ela fala para ele. Mas subindo? Então estava no inferno? Então Samuel estava... Porque a Bíblia fala que o inferno é embaixo. Eu desconfiei dessa história de subir, viu? Tá vindo da onde esse negócio? Vem subindo, Samuel, vem subindo das trevas. O inferno é embaixo, a Bíblia diz isso. E não é em cima é o alto, é o céu.
Enfim, Deus viu tudo isso. Deus viu Saul não se arrepender, Deus viu Saul ir para a feitiçaria, Deus viu Saul querendo justificar-se diante do povo, nunca se humilhou. Então, não há como Deus ser enganado, gente. Não tem como. Você pode enganar tudo, menos Deus. Verdade. Né? Ó, O aqui, pastor, arrependimento. ó, chegando perguntas sobre dízimo. A primeira é se você não dá dízimo, você vai para o inferno. E a outra pergunta, bem interessante aqui, ó. Dou dízimo, dou oferta, dou um monte de coisa, mas a minha vida financeira está amarrada. E agora, pastora? Essa pessoa que fez a segunda pergunta, eu aconselho a assistir um vídeo meu, dois vídeos, dízimos e ofertas, e assistir um vídeo sobre oferta remissiva. Talvez a resposta para você esteja aí. Eu não vou falar sobre isso agora, mas vai lá para o meu canal. Aliás, inscreva-se no canal, Tânia Tereza Oficial, e assista esse vídeo chamado Oferta Remissiva. Agora vamos à pergunta: dízimo e oferta. Eu não entrego dízimos e ofertas, eu vou para o inferno? Veja bem, Deus não fala que vai para o inferno, mas Deus chama de ladrão. Né? Deus fala, rouba o homem a mim. Eu costumo dizer o seguinte, queridos: você tem uma promessa. A promessa é: Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênçãos sem medida se você obedecer e entregar dízimos e ofertar. Se você obedecer, você faz jus ao cumprimento dessa promessa. Quando uma pessoa entrega dízimo para mim, essa é a minha oração. Primeiro eu oro e digo: Deus, obrigada pela tua fidelidade, porque não tem nada que recebemos que do céu não tenha sido dado. Tudo que chega às nossas mãos vem do Senhor. Então, obrigada, porque o Senhor foi fiel e fez chegar às mãos do teu filho ou da tua filha o que agora pode dizimar, porque só dizima porque recebeu primeiro. Então, honra a Deus na fidelidade dele, orando, agradecendo. E depois disso, eu oro e digo: Senhor, agora abençoa teu filho e tua filha, porque o Senhor tem uma promessa de abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. E ele está sendo obediente, e na obediência dele ele tem recompensa, e a recompensa é abrir as janelas dos céus. Então, Pai, abençoa teu filho e tua filha. E às vezes eu sou levada a dizer coisas assim: abençoa de forma extraordinária, surpreenda o teu filho e a tua filha, porque o Senhor pode fazer infinitamente mais. Então, eu diria a você que fez essa pergunta: eu, se fosse você, faria prova de Deus, porque ele diz: fazer prova de mim. Como é que é fazer prova de Fazer, Deus, pastora? fazer o que ele está fazendo para ver se ele faz o que ele promete. Não é? Ele diz: fazer prova de mim, trazer dízimos e ofertas, que eu vou abrir as janelas dos céus. Eu não conheço, Anderson, ninguém que tenha cumprido isso, que não tenha uma recompensa maravilhosa de Deus. Deus é muito maravilhoso. Ele é fiel em todas as promessas dele, todas, né? Agora Fiel tem a sua palavra para cumprir. agora tem um detalhe que é da maior importância. Talvez você que está entregando dízimos e ofertas e não está vendo nenhuma mudança, não tem o seu líder recebido com oração a sua oferta e o seu dízimo. É preciso que cada dízimo e cada oferta entregue chegue ao trono de graça junto com oração. É preciso. É preciso que ore, que agradeça, que reconheça a fidelidade de Deus e que um líder espiritual ou a pessoa que recebe tenha essa postura de orar e abençoar sua vida, para que Faz você diferença, pastora, o to- altar que a gente entrega a oferta? total. Eu vou até ler aqui um texto de Malaquias que é muito Se a forte. terra não for boa, né, pastora? Pode ser melhor Claro, semente. claro. Tem um texto de Malaquias que ele é muito forte, muito forte. Malaquias 2. Geralmente o povo fala de Malaquias só para dízimos e ofertas, mas isso aqui é tremendo. Diz assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes, não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Olha que loucura! Amaldiçoarei as vossas Meu Deus. bênçãos. Já as tenho amaldiçoado. Se você não me der honra, sacerdote, se você não me obedecer e não me der honra, não der honra ao meu nome, eu vou amaldiçoar a sua bênção. Então ele vai abençoar e a bênção dele vai se transformar em maldição.
Ô, Olha que coisa pastora, esse terrível. Deus, a galera não está muito acostumada com esse Deus da Bíblia, né? Que transforma a bênção em maldição também. Está acostumado só com Claro, aquele outro Deus, né? Que a gente criou, é, o Papai Noel, que só tem a parte boa, mas esquece que tem essa outra parte também, né? é verdade, é verdade. Ele é justo, né? Ele é justo, ele é justo, ele é justo, Seu trono é ele de é justo. equidade. É, e ele disciplina aqueles que ele ama. Às vezes ele precisa puxar um pouquinho a orelha da gente. A Bíblia diz que ele disciplina filhos. Verdade. É, Gente, eu quero dar 3 avisos para vocês. Primeiro, é que vocês podem encontrar um material vasto sobre isso que a gente está tratando aqui na live no canal da pastora Tânia Tereza no YouTube. Segundo, é que ela está com o curso online, o Silk, né? Uma parte Na do curso. verdade, é um curso. Posso falar sobre ele aqui? Por favor. É um curso de cura e libertação, é um produto que está no site, em módulos, são 3 módulos com 4 aulas cada módulo, um vasto assunto de libertação e profundo assunto de libertação. E pessoas de vários países estão fazendo, e todos que estão fazendo estão gostando muito, e ainda eu tenho uma equipe de conselheiros que estão dando um atendimento especial para aqueles que precisarem. Por exemplo, ouvir uma confissão de pecados, desligar do mundo espiritual. Nós temos uma equipe que está fazendo, eu tenho uma equipe de 30 líderes, pastores que trabalham comigo. E eles estão ajudando, são tesouros que Deus trouxe para nós. Né? Amém. E o terceiro aviso é se E o vocês. curso está no site, o curso está no site, pastoratanateresa.com. Tem gente Verdade. aí procurando em outro lugar e está sendo enganado, viu? Tem gente se aproveitando é, e dando lá. Inclusive, gente, eu comprei, eu tenho praticamente toda a literatura lá, tem vários livros também, tem a apostila de batalha espiritual. Eu comprei um monte de coisa aqui já está tudo aqui em casa para estudar. Então, olha só, outra vez também, se você está aqui por acaso não segue a pastora Tânia Tereza, vai lá rapidinho, segue ela. Se você não me segue também, pode seguir. Amanhã, todas essas semanas, vai ter live às 20h59 para abençoar a sua vida. Pastora, a outra pergunta que chegou muito aqui é quais são as consequências da idolatria? O que a Eita, idolatria causa? eita. Eu É só gosto de falar sobre pergunta isso. fácil aqui. Eu gosto de falar sobre isso. Bom, primeiro, eu quero demorar para Inclusive, o responder. testemunho com seu pai é um negócio tremendo. Eu posso demorar para responder essa Por favor, pergunta? a live é sua. Então vamos lá. Eu tive um sonho, Anderson. Eu tive um sonho que eu estava numa casa pregando para uma mulher que tinha muitos ídolos numa prateleira. Era uma prateleira de parede a parede e os ídolos estavam dispostos em tamanho decrescente. O grandão, o médio, até o pequenininho. E eu pregando para ela, dizia, a senhora tem isso aí como Deus, isso aí não tem boca não fala, tem pé não anda, tem mão não apalpa, não pode fazer nada pela senhora, é a senhora que precisa tirar a poeira dele, é a senhora que tira ele do lugar, senão ele não sai. A senhora não vê que ele não pode fazer nada pela senhora? E ela irredutível na sua convicção. Aí chegou uma hora, eu tive um insight. Eu falei para ela, faz um café para mim, eu queria que a senhora fizesse um café. E ela foi para a cozinha fazer o café. Aí eu escolhi uma imagem do meio, nem a maior nem a menorzinha. Escolhi a do meio e escondi atrás da cortina. Isso é um sonho. Escondi atrás da cortina. E quando ela voltou com o café, ela sentiu falta, porque era um ídolo de bom tamanho, mais ou menos uns 70 centímetros. E ela disse para mim, tá faltando um ídolo aqui. E eu fiquei quietinha. Ela falou, a senhora pegou o meu ídolo. E eu fiquei quietinha. Aí ela falou para mim, já com ira, onde que a senhora colocou o meu ídolo? Eu falei para ela mansamente, querida, chama ele. Pergunta para ele onde ele está. Aí ela olhou para mim, ela falou, mas ele não pode responder. Aí eu falei, não pode? Então faz o seguinte, pergunta para os outros aonde ele foi, porque os outros todos viram ele sair daí. Quem sabe um deles vai dizer para a senhora onde ele foi? Aí ela disse para mim, nenhum deles pode me dizer, eles não falam. Aí eu disse, pois é, eles não falam. A senhora está servindo deuses que não falam nada. Né? E acordei. Então Deus tem me dado muita estratégia para pregar a respeito desse assunto. No último Silk, eu fiz uma brincadeira. Silk é um seminário intensivo de libertação presencial, não é online, que vai voltar depois da pandemia. Amém. Vai, amém. Eu fiz uma brincadeira, eu falei, olha, pessoal, vamos fazer o seguinte,
mais de 300 pessoas no salão. Falei, vocês vão terminar a frase. E no meio dessas 300 pessoas tinha umas 80 idólatras. Falei, vocês vão terminar a minha frase. Eu vou começar e vocês terminam. Sol e chuva, casamento de viúva. Termina comigo você, Anderson. Sol e chuva, casamento de Viúva. panela velha que faz comida. Boa. Não falta um chinelo velho para um pé. Cansado. Cansado. Cuidado com o andor que o santo é Ixi, essa eu não sei não. de barro. Cuidado De com o andor barro. que o santo é de barro. É de barro. E toda a plateia respondeu, é de barro, é de barro. Eu disse, pois é de barro. E aí comecei a pregar. Mas a idolatria, ela traz 3 consequências espirituais como herança. A primeira é a incapacidade de conhecer e crescer espiritualmente. Porque o ídolo tem olho, não vê, boca não fala, pé não anda, tem uma maldição dada por Deus no Salmo 115. Torna-se igual ao ídolo, aquele que faz e o que nele confia. Torna-se incapaz espiritualmente. Por isso que fica repetindo reza, repetindo reza, repetindo reza, rodando bolinha, repetindo reza, repetindo reza. Fica como se fosse um deficiente espiritual. Você prega, 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 pega a Bíblia da pessoa. Eu escrevi um livro, A Verdade que Me Libertou. Eu tenho. Então, eu cito a Bíblia deles. E na Bíblia deles fala da loucura da idolatria. Aí você mostra, está na sua Bíblia. Fala que a idolatria é loucura. Mas parece que não entende. Espiritualmente fica incapaz. Outra consequência espiritual da idolatria é a promiscuidade. Quando você vai para a carta de Oséias, do profeta, você vai ver Deus dizendo que amaldiçoaria o povo com prostituição, porque o povo se prostituiu buscando ídolos. Deus fala, um espírito de prostituição vai andar no vosso meio. E Deus diz mais, por isso, vossas noras adulteram, vossas filhas se prostituem. Então, prostituição é uma das consequências da idolatria. E a outra é a solidão. Solidão porque os ídolos são solitários, porque os líderes são solitários, porque a idolatria não aceita nenhuma família, não há família na idolatria. Tem santo casado, né, pastor? Nem o casamenteiro, que é Santo Antônio, é casado. E Nenhum outra é casado. coisa, a pessoa pode não ter sido idólatra, mas pode haver uma herança espiritual de idolatria. Sim, e a solidão vem para ela. A única família reconhecida pela idolatria é a chamada Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Entretanto, a idolatria diz que Maria é virgem, quando não é. A palavra de Deus mostra que depois do primogênito ela teve filhos. Mas se eu disser que Maria é virgem e reconhecer isso como uma verdade espiritual, não teve conjunção carnal entre Maria e José. Se ela é virgem, não houve sexo. Se não houve sexo, não houve casamento. Porque casamento, segundo Deus, é deixa o homem, pai e mãe, une-se a sua mulher e torna-se os dois uma só carne. Casamento físico, carne, sexo. Então, não tem sexo. Todo mundo fica bonzinho, solitário, sozinho. Os líderes são solitários, as líderes têm o celibato obrigatório. Com isso, a consequência é solidão. E aí você vai ver nos históricos das pessoas que buscam ajuda, famílias de idolatria, famílias que realmente praticam a idolatria, levantam altares para ídolos, faz culto para ídolos, procissão, adora essas pessoas. O índice de divórcio é muito grande, o índice de mulher solteira é muito grande, o índice de casamento de fachada é muito grande. Frigidez sexual, frigidez, perde o apetite. Era toda fogosa antes do casamento, casou, vira uma santinha. Acabou. Meu Deus. Aí o marido vai procurar prostituição. Era a história daquela novela que tinha Tieta do Agreste. Enquanto os maridos estavam no Bataclan, que era o prostíbulo, as beatas estavam em casa levantando seus altares. É exatamente isso que acontece. É sério. Seríssimo. Pastora, uma das consequências também é a dificuldade financeira, né? Eu lembro que a Sim, senhora falou até dos holandeses. O pessoal está falando de sim. pergunta na tela. Quem tiver, por acaso, aqui para mim não está com nada na tela, não.
mas quem tiver, pode ser algum erro do Instagram, eu recomendo que você saia e entre de novo, que vai estar limpo, tá bom? Veja bem, a idolatria, ela está na nossa história. Ela está na história da nação brasileira. Poucos brasileiros não têm um histórico familiar de idolatria. Poucos, poucos. Nós todos teríamos que orar e renunciar a essa herança da idolatria. Outra coisa, as pessoas podem dizer, mas isso que a senhora citou é Velho Testamento, é Salmo 115 e a carta do profeta Oséias, mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, fala a mesma coisa. Ele fala que porque trocaram a verdade de Deus em mentira, os homens estão inflamando os homens com homens, mulheres trocaram o modo natural de fazer sexo, começa a ter uma promiscuidade, ter prazer de forma em promiscuidade sexual apenas. Muitos casamentos estão sendo destruídos por causa disso. Eita, que a live hoje tá forte, hein, pessoal? Ó, É, outra pergunta aqui, ó, é aborto. Aborto, né? Como que o espírito, que a pessoa derramou o sangue inocente, a gente sabe que começa a perseguição do espírito de morte, e aí quais as consequências espirituais desse derramamento de sangue? espírito de morte que mata qualquer coisa, mata tudo, pode matar finança, pode matar casamento, pode matar projetos, pode matar empresas, pode matar ministério, escolhe o que matar. É uma roleta russa na mão de Satanás, ele mata o que ele quiser. O aborto, ele é terrível. Interessante, Anderson, que recentemente aquela discussão a nível nacional, por causa da menina, né, de 10 aninhos, coitada, que foi estuprada, naquela semana eu estava recomeçando a leitura do Novo Testamento, e aí, Evangelho de Lucas mostra Isabel grávida de 6 meses de João Batista, quando Maria vai visitar Isabel. E lá está escrito que o menino saltou de alegria no ventre de Isabel. Meu Deus. A criança teve emoção no ventre da mãe, né? E eu citei outro dia, quando falei sobre o aborto, que o maior abortista que houve nos Estados Unidos, ele fez, quando foi criado o ultrassom, ele fez um ultrassom de um aborto. E ele se tornou o maior defensor da vida. Está na internet, chama O Grito Silencioso. É um vídeo antigo, mas vale a pena ver. É forte, é forte. Ele fez o ultrassom de um aborto, o desespero do feto no ventre da mãe. Então, é a morte de um ser formado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, indefeso e feito com frieza. E não é só o Isso, sangue dele, é o sangue de todo mundo que ia nascer a partir dele, né, pastor? exatamente, exatamente. A resposta de Deus para Rebeca: tem 2 nações no seu ventre. No meu ventre tinha a Simone, e no ventre da Simone tinha a Gabriela e o Pedro, e no ventre da Gabriela tem a Helena e tem o Nicolas, e é por aí afora. Nós somos de linhagem de gerações. Quando exterminamos uma vida no ventre, nós estamos interrompendo um projeto maravilhoso de Deus para uma geração inteira. E esse sangue derramado é moeda no mundo espiritual. Sangue é moeda espiritual. Sangue é moeda espiritual. Se a encruzilhada, se o cruzamento, se a cachoeira vira um lugar habitado por demônios, porque aí é derramado sangue de bode, sangue de galinha. Imagine o ventre de uma mulher onde sangue de criança foi derramado. Que a festa de demônios que não se cria, Pastor, eu né? tenho inclusive um testemunho rápido para contar, depois de ter assistido esses vídeos, né? Eu sou coach, eu trabalho atendendo pessoas diariamente e a Que gente já legal. tinha mapeado essa questão emocional do que acontece depois que a mulher faz o aborto, né? A gente percebe assim que há um sentimento de culpa muito grande, então começa a dar as coisas, começam a dar errado, É, consciente ou inconscientemente. E tinha uma incidiva muito grande de câncer, né? A mulher era devorada sim, por câncer. sim, Só que eu não sim. sabia da questão espiritual, vim saber depois de assistir seus vídeos, né? E a Você gente vai tinha uma ficar amiga, top, ó, porque você está juntando as duas coisas. estamos Isso unindo, faz ó. toda a diferença. E aí tinha uma amiga nossa que ela tinha um câncer muito raro
muito raro, e ela estava tomada, estava muito grave no hospital aqui. O caso tinha virado já referência a nível nacional. Inclusive, e aí eu peguei, eu assistindo seus vídeos, e aquilo foi queimando no meu coração. Eu disse, gente, tem alguma coisa lá. E comecei a orar e só vinha essa palavra na minha cabeça, assim, aborto, 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 aborto. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou lá falar isso, esse negócio, né? E aí, um dia, aquele impulso do Espírito Santo, peguei e chamei uma amiga minha que está aqui na live, doutora Ilka, e, e que era amiga dessa pessoa também. Eu disse, olha, a gente tem que ir lá. O Espírito Santo está me incomodando, eu tenho que falar. A pastora Tânia, falei lá do vídeo e tudo. E a gente foi lá, levei o óleo da unção. E aí comecei bem pelas beiradas do Feito Mineiro, e explicando sobre as heranças espirituais, até que chegou um momento que eu falei, né? E disse, olha, eu estou achando que pode ter acontecido isso. Aconteceu na sua vida por acaso? E ela começou, eu me olhou assim, ela disse assim, eu fiz 3, minha mãe também já fez outros 3, e a gente vê a consequência ali. E ela se arrependeu, nós oramos, né, ungimos com óleo, como fala em Tiago, e de uma forma sobrenatural ela ficou limpa. Em Glória a 8 Deus. dias as pernas já estavam limpas, e ela Glória a fica Deus. como a pele de alguém muito saudável. E aquilo foi Glória a um Deus. sinal muito grande da misericórdia do Senhor e a importância desse ensinamento. É. Olha só a confirmação daquilo que temos dito. A mãe dela fez, então ela já tinha a herança, os demônios antigos, espíritos de morte que vieram da geração passada. Quando ela pratica, mais espíritos de morte entram na vida dela. Os velhos que vêm pela herança, os novos que vêm pelo pecado dela. Aí é uma festa, é uma destruição, é uma destruição. Muitas são levadas até ao suicídio por causa disso, né? Mas eu me lembrei de uma história linda, Anderson, linda que eu vivenciei. Você falou, eu tive coragem, fui lá, falei, tem que ter coragem mesmo. Olha, mesmo que a gente apanhe na cara, tem que ter coragem, porque a gente tá dando uma oportunidade à pessoa de ser liberta, está dando uma oportunidade de mudar a morte em vida, de transformar a morte em vida, né? Então não tem que ter nenhum tipo de vergonha. Mas eu vou te contar o que eu vivi de um constrangimento numa situação, não sei nem se você já ouviu isso em algum vídeo meu, mas terminou um Silk, o Silk foi realizado no interior de São Paulo. O Silk é realizado em Joinville, Santa Catarina, no interior de São Paulo, na Europa, fazemos aí em vários lugares. E eu tinha terminado o Silk e ia pegar um voo em Campinas, porque é perto de Campinas o acampamento, para celebrar um casamento em Recife. Então o Silk terminou sexta-feira, meio-dia, sexta-feira, 5 horas da tarde, eu estava pegando um voo para celebrar um casamento no sábado em Recife. E no voo tinha alunos que foram para o Silk. Então, muitos alunos vêm de vários lugares do Brasil. No mesmo voo, eu e alguns alunos que fizeram o Silk. Eu sento no meio do avião. E tinha um casal de alunos que sentaram no último banco do lado deles, no corredor, uma mulher com uma criança no colo. E eu estava no meio do avião. De repente, eu escuto aquele rumor lá, tem médico a bordo, nós estamos precisando de médico. E aí, aquele, por favor, permaneça sentado, levanta uma médica, levanta um médico, e a mulher começou a chorar, uma mãe começou a chorar, ela está morrendo, ela está morrendo. E aí o casal que estava do lado dela, ela estava com um bebê de 8 meses no colo e a criança estava morrendo. A criança já estava sem respirar, já estava ficando toda roxinha, um bebezinho. E o casal que estava do lado falou, a senhora aceita uma oração? Aí ela disse, eu aceito. Ela falou, tem uma pastora aí no meio do avião que pode orar pela senhora. Ao invés deles orarem, é a pastora Tânia. Aí ela pediu para a aeromoça foi muito constrangida, mas foi a mãe que pediu, né? Chegou lá e falou, a senhora é pastora? Sou. Dá para a senhora vir aqui? A mãe da criança está chamando a senhora. Aí eu cheguei, imagine você, ela no último banco, todo mundo que está no último banco do outro corredor está vendo, todo mundo que está nos bancos da frente estão vendo. Aí eu cheguei lá e Deus falou para mim, essa criança nasceu num ventre onde houve aborto.
É um espírito de morte que está matando essa criança agora. Ai, ai, ai. Eu vou me calar? Claro que eu não vou me calar, né? Eu vou deixar a criança morrer, tendo recebido de Deus essa revelação? Aí eu falei baixinho, baixinho, mãe, você fez algum aborto antes de gerar essa criança? Porque tem um detalhe, Anderson, nós não podemos acusar ninguém. Não Uhum. é um inquérito policial, é a confissão que liberta. Não é o dedo apontado, não é eu sei que você fez, eu estou vendo que você fez. O arrependimento só vem quando a pessoa se convence, né? Então eu, muito constrangida, mãe, você já fez aborto? Baixinho. Ela falou, não, nunca fiz. Aí eu falei, meu Deus, não é possível que isso seja da minha cabeça, Senhor, fala comigo. Aí Deus começou a me mostrar como se fosse LED. Aborto, aborto, aborto. E eu falei, querida, Deus quer salvar a sua criança. Se você fez aborto antes de gerar esse filho, o espírito de morte que havia no seu ventre pegou seu filho, porque ele foi gerado no túmulo do irmão dele. Aí ela deu uma assustada. Eu falei, só quero que você confesse isso. Se arrependa e confesse. Aí a aeromoça, a médica, todo mundo queria me tirar dali. Eu falei, não, agora eu vou até o fim. Pois ela falou que estava arrependida, chorando, entendeu, o Espírito de Deus ajudou que ela pudesse compreender, confessou o pecado, eu orei na hora, dentro do avião, e a criança começou a respirar. E a Meu criança Deus, começou a respirar dentro do avião. meu Deus. Dentro do avião. Depois dessa experiência, eu falei, ninguém me segura, ninguém me segura, não tem, não tem. Agora é que eu vou falar mesmo. Por que eu não vou falar? Verdade. Porque você vai evitar uma morte antes. Essa mulher que você teve coragem de falar evitou a morte dela, né? Evitou a morte daquela criança, evitou a morte de tanta gente. Confessar esse pecado. Você pode ter um filho que ainda não foi tocado pelo diabo, mas que pode ser tocado e ter uma morte prematura. Por que você vai esconder o Pastor, aborto? muita gente está perguntando aqui de aborto espontâneo. Aborto espontâneo é um sintoma Já é o de uma resultado. herança espiritual de morte. Aborto feito pelos antepassados, homicídio feito pelos antepassados, né? Eu estimulo, animo você a assistir o vídeo de aborto, assistir o vídeo de aborto lá no canal. É, Assistir vamos lá. heranças e também aborto. Herança 1, 2 e 3 e aborto. Mas eu estimulo você a fazer o curso todo, que é a melhor coisa que você pode fazer. É verdade, ó, para quem está perguntando, o curso você encontra no pastorataniateresa.com, que é o É, site. Se isso. quiser mais informações, tem lá também no YouTube. Mas faz o curso que está completo, gente. Então, o curso, Anderson, ele está sendo uma bênção. Por quê? Porque eu estou estimulando no próprio curso as pessoas reunirem a sua família para fazer. Ah, pastora, mas com inscrição só pode fazer meu pai, minha mãe, meu? Pode, faz todo mundo, bota todo mundo na sala, põe na televisão, Foi o que eu fiz, aproveita. inclusive. Eu digo, pô, bora Aproveita. todo mundo se reunir aqui, bora todo mundo Claro, fazer isso, mas que eu não vou ficar claro. limpando isso aqui sozinho, não. Já reúne a família toda, pai já reconcilia com o filho. Isso está sendo bênção, bênção na vida das pessoas. Bênção. As pessoas estão sendo ricamente abençoadas. Toda hora eu recebo mensagem do que Deus está fazendo através desse curso. Viu? Amém. Olha, eu quero estimular quem está aqui que ainda não segue a pastora Tânia Teresa. Tá aqui em cima, em algum lugar tem o IG dela, você pode ir lá e seguir. Quem quiser também, essa live aqui vai ficar salva no meu IGTV, você pode também me seguir. Amanhã também vai ter live. Se Deus quiser, daqui a pouco a pastora Tânia vai estar aqui com a gente de novo, Tá certo. essas coisas, compartilhando mais da palavra do Senhor. E para encerrar, que a gente já está com. Já deu mais de uma hora. Se deixar, Eita. pastor, eu vou aqui até a madrugada, a senhora também, mas a gente tem que seguir, né? Eu quero encerrar aqui. Tem muita pergunta aqui, pastor. Aqui tem que ser umas 50 lives para terminar esse tanto de pergunta aqui. Muita pergunta. Eu recomendo você comprar um curso e fazer sua pergunta lá, porque está tendo live também de pergunta e resposta. Tá, Né, pastor? tá. Dia 12 vai ter uma live de perguntas e respostas. Ó, Já o curso tiveram é só para quem duas. tem ministério? Não é, né, pastor? É para todo filho de Deus. Não, 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 não. Qualquer pessoa. Tem gente se convertendo no curso, para você ter ideia. Tem muitos católicos, muitos espíritos que me seguem, e eles estão recebendo a palavra
e estão entregando a vida para Jesus. Olha, eu teve um silk, foi muito engraçado essa, Anderson, escuta, teve um silk que no último dia tem batismo. Para quem se entrega para Jesus ali, não está frequentando nenhuma igreja, fazemos o batismo. Todo silk tem batismo. No último dia, saindo das águas, o homem confessa que ele era padre. Ele foi para o silk porque ele queria ser um padre exorcista. Ó, Ele queria aprender exorcismo. E ele gente que chegou lá vai e estar no conheceu a Silk mesmo. verdade. Já E peguei esse conheceu, plano de libertação, né? e conheceu a verdade. Saiu de lá convertidinho, deixou tudo. Olha, uma das coisas que me fez buscar esse conhecimento todo é porque as pessoas, às vezes, eu via as pessoas passando por dificuldades como essa, minha amiga que Né? estava com câncer, e as pessoas diziam assim, ah, isso é a vontade de Deus, né? É porque você, parece, às vezes as pessoas falam, parece assim que Deus está lá em cima e ele diz assim, vou mandar aqui umas tribulações, um negócio para apertar bem, que eu quero ver se ele vai continuar feliz, alegre, saltitante, mesmo com essa vida toda lascada, como a gente diz aqui em São Luís, né? É, e na verdade não é a vontade de Deus. E isso é uma Não, coisa que eu sempre tive, acho que desde criança. Essa é uma voz que eu creio que é a voz do Espírito Santo que diz assim: não é assim. Não é para ser assim. Tem é. alguma chave, tem alguma coisa que está errada. Porque não tem como você ler a Bíblia e você ver a grandeza de Deus. Isaías 40 diz que as nações são como gota no balde. Como é que É, pode um Deus grande desse, que é o nosso Pai, se alegrar de ver um filho não ter uma não. vida abundante na terra? Não combina com Deus. Não, é como eu comecei. É o texto. Se vocês que são maus sabem dar o melhor, como não Deus não vai dar, né? É isso aí, filho. É isso Viu? aí. Pastora, a você, meu carinho, meu amor, meu muitíssimo obrigado. Que bom, que bom, que bom que a gente teve esse tempo. A quem ficou na live também, muito obrigado. Vão lá no canal da Pastora, mais uma vez. Vão lá no site também, pastorataniatereza.com. Sigam a Pastora no Instagram. Quem tiver aqui e quiser também pode me seguir. Tem sempre algo aí da parte de Deus. A gente está aqui para servir. Somos os trabalhadores da última hora, né, Pastora? Isso aí. E você é precioso, filho. Eu estou feliz de estar aqui com você, viu? Feliz mesmo. Fiquei honrada pelo convite e alegre por ter tido essa oportunidade, viu? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Já já a gente está junto no ciclo presencial, em nome de Jesus. Vai acabar essa história de Covid e a Vai, gente vai vai, estar lá. vai. Pastora, muito obrigado. Todo mundo. Beijo no coração. Abençoe. Amém. 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 Deus é bom. Amém. Tchau, pastora. Tchau, filho. Tchau. Beijo, beijo.